Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É um prazer poder falar aos irmãos em sua casa, nesse nosso espaço diferenciado, espaço EBD em sua casa. A nossa intenção com esse vídeo é a gente poder concluir as 3 lições que ficaram faltando na revista na nossa EBD. Eu quero comentar com vocês 3 lições, as 3 últimas, lição 11, lição 12 e lição 13. O pastor Eduardo, que escreveu essas lições, nossa revista de EBD, nesse primeiro trimestre, ele faz uma abordagem muito interessante sobre alguns personagens bíblicos, desde a lição 3. E nas 3 últimas lições, 11, 12 e 13, ele vai usar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, por 2 vezes. Na lição 13, o apóstolo Paulo será mencionado na sua carta aos Filipenses, no sentido de orientá-los quanto a algumas questões. Dentre esta, quero destacar a ansiedade. Talvez a decepção, tribulações e ansiedades sejam presentes no momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, por conta desse vírus, dessa enfermidade que acomete a sociedade mundial. Mas cremos, temos plena convicção de que, apesar de tudo, de todas as coisas, o nosso Pai Celestial está conosco e a gente não precisa temer. A gente tem essa convicção. Mas, embora a gente tenha essa convicção, assim como o apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, citados nesses estudos que o pastor Eduardo nos traz, como eles são pessoas e precisamos entender que é necessário continuar confiando no Senhor, sempre, porque é impossível caminhar sozinho, é impossível a gente lutar contra as dificuldades que a gente tem encontrado nos dias de hoje, sem a confiança plena no Senhor. O apóstolo Pedro, ele viveu uma experiência na sua vida, dado o momento, que faltou a ele um pouco de visão espiritual mais aguçada, no sentido de confiar no Senhor plenamente, em meio àquela dificuldade que ele viveu, sendo Jesus preso, prestes a estar sendo julgado e para ser crucificado. A gente não pode, quem somos nós, para julgar a atitude do apóstolo Pedro ou condená-lo? Quem somos nós? Mas uma coisa a gente não pode negar: o apóstolo Pedro falhou. Ele deveria confiar no Senhor, esperar no Senhor de forma mais direta, mais objetiva. Faltou isso ao apóstolo Pedro. A gente reconhece isso. Os textos dão conta dessa orientação. E mesmo até porque o apóstolo Pedro foi avisado pelo Senhor, o Senhor o avisou previamente do risco que ele estava correndo em função da sua dificuldade de visão espiritual limitada ainda naquela oportunidade. Na lição 11, traz como tema a depressão por conta da decepção consigo mesmo. O apóstolo Pedro se decepciona, ele toma uma atitude em relação àquela questão entre ele e Jesus o Mestre, e após isso ele se decepciona, a gente pode perceber. O texto básico dessa lição, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Diz assim esse texto bíblico: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, versículos 61 e 62. Bom, a gente já pôde aprender junto que esse choro amargo do apóstolo Pedro deixa claro uma atitude de arrependimento. Diferentemente do apóstolo Judas Iscariotes, que também chorou, mas chorou de ressentimento, não houve no coraçãozinho dele arrependimento. A gente entende isso. E o apóstolo Pedro, pelo Senhor, depois, mais à frente, e Atos dos Apóstolos dá conta disso, foi uma bênção, Deus o usou de forma poderosa, foi um outro homem, depois do citado choro amargo, choro de arrependimento do apóstolo
Pedro. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa lição 11 é que tudo isso poderia ser evitado. Esse sofrimento do apóstolo Pedro poderia ter sido evitado se ele confiasse no Senhor plenamente, independentemente da situação. Não importa o problema que a gente esteja vivendo, a dificuldade, a quarentena, o vírus, um país, do ponto de vista socioeconômico, com dificuldades imensas. Não importa. Existe um Deus que é por mim e por você. Ele é fiel, é promessa dele estar conosco todos os dias. Isso é um dia sim, outro também. Às vezes a gente esquece disso. A gente parece que sofre um apagão, como o apóstolo Pedro sofreu, e esquece de confiar no Senhor sem reservas. O Senhor quer que façamos isso, irmãos. A verdade é essa. A gente não pode abrir mão dessa realidade. Não importa o que estejamos vivendo. Essa decepção do apóstolo Pedro, decepção pessoal que o texto fala na lição 11, com ele mesmo, como o autor aqui expõe, trouxe a ele sofrimento, trouxe a ele pesar, dificuldade. Ele sofreu, padeceu. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Nos ama de forma incondicional, quer nos abençoar. Precisamos continuar confiando no Senhor plenamente. O autor sugere, e o texto que a gente encontrou na Bíblia também, que antecede esse, no livro de Lucas, afirma que Pedro tinha o hábito, depois do episódio com Judas Iscariotes, no qual Jesus disse que ele iria traí-lo, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Certamente, o distanciamento espiritual do servo em relação ao seu Senhor causa graves problemas. É necessário que estejamos sempre próximos ao Senhor, ainda mais nos momentos de dificuldade, de crise, de dificuldade. A gente não pode abrir mão dessa realidade. Esteja sempre perto do Senhor, sempre próximo ao nosso Pai Celestial. Ele é a pessoa mais importante para mim e para você, em qualquer momento. Talvez Pedro não tenha atentado para esse detalhe. Passou a seguir Jesus de longe. Isso levou a ele, trouxe a ele, melhor dizendo, dificuldades espirituais. Que Deus te abençoe. Que a gente possa aprender com o apóstolo Pedro, com o seu erro, a não errar também, a acertar, a seguir ou ter uma atitude diferenciada de confiar no Senhor plenamente, para que não vivamos ou não experimentemos decepções pessoais que nos causam tanta dificuldade e dor. Que Deus abençoe a sua vida e a minha. Essa foi a lição 11, que trouxe como tema a depressão por conta da decepção consigo mesmo. O pastor Eduardo traz aí o exemplo do irmão apóstolo Pedro, quando negou o Senhor Jesus. A lição 12, um pouquinho à frente, vai trazer como tema o risco da depressão por conta das tribulações. Aí o pastor Eduardo vai trazer um outro servo do Senhor, que eu particularmente sou muito ligado a ele, admiro muito esse homem de Deus, que esteve conosco no passado, o apóstolo Paulo. Mas mesmo Paulo sendo quem foi, o texto fala que ele também tinha dificuldades, porque era um homem como eu e você, não é? E aí o apóstolo Paulo vai experimentar uma situação diferente do apóstolo Pedro, que foi dita na lição 11. Pedro teve uma decepção pessoal, foi algo que ele viveu porque previamente já havia sido pelo Senhor orientado, mas não atentou e cometeu o pecado de negar Jesus e negou 3 vezes. Já o apóstolo Paulo, não. Ele experimenta tribulações. E cita isso na sua carta à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, aos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Assim está relatado esse belo texto bíblico. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados. É interessante que as tribulações faz parte da vida do cristão. A lição 12 traz o tema sobre tribulação, esse risco que pode nos levar à depressão por conta dessa dificuldade. Então, qualquer pessoa está suscetível a essa realidade de tribulações. Paulo, sendo um servo do Senhor, experimentou isso, um homem de Deus, chamado, escolhido. Foi isso que o Senhor disse para Ananias, porque ele é um vaso escolhido. Disse o Senhor para Ananias, referindo-se ao apóstolo Paulo. Homem de Deus, irmãos. Ainda assim, ele pôde compartilhar com os irmãos de Corinto a sua dificuldade. E para que esses irmãos, quando passassem por tribulações, estivessem firmes. Mas é interessante que esse versículo bíblico, ele chama a atenção porque Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, entendendo o versículo bíblico, a escrita de Paulo nos leva a compreender que até podemos nos atribular, sermos atribulados, porém não angustiados. Não há motivo para angústia, é o que diz a palavra. Atribulados sim, angustiados não. Eu posso ficar perplexo diante de uma situação de calamidade de saúde no Brasil e no mundo, de confinamento, de incertezas humanas. Posso ficar perplexo, mas nunca desanimado, é o que diz o texto. Então o desânimo e a angústia não podem nos alcançar, nos abater, é o que diz o texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você está desanimado? Essa situação do Brasil e do mundo tem desanimado você e sua família? Você está angustiado? Está atribulado ou perplexo? Sem problemas? Isso diz que a gente até pode se ficar atribulado ou perplexo, mas não angustiado e desanimado, porque existe um Deus que é por nós. O Deus da Bíblia, o Deus que você crê, que eu creio. Deus que abençoou, restaurou a vida de Saulo de Tarso e do apóstolo Pedro antes do choro amargo e no caminho de Damasco, quando era ainda um fariseu, orientado e educado aos pés de Gamaliel. Esse mesmo Deus que cuidou desses dois irmãos, cuida de mim e de você. Então não há motivos para angústias ou desânimos. O nosso Pai Celestial é conosco, irmãos, em todos os momentos. A lição 12 fala sobre isso. Tribulações podem te alcançar a você e a mim, mas ainda assim, o Pai Celestial está ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo. O próprio Jesus deu conta disso, ele nos alertou previamente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é nossa. Nós somos mais que vitoriosos, diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que haja em nossos corações a convicção de fé, de que as tribulações e as perplexidades desse mundo, suas dificuldades, não possam nos tirar a certeza da vitória, não nos cause desânimos nem angústias. Continuemos confiando no Senhor plenamente. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a lição 12, que trouxe como tema o risco da depressão por conta das tribulações. A lição 13, agora a última lição da revista, vai trazer como tema o risco da depressão por conta da ansiedade. A gente citou aqui na lição 11 as decepções pessoais, e a gente usou como Pedro o exemplo. Na lição 12 a gente comentou sobre tribulações. O apóstolo Paulo é aqui citado, ele orienta os irmãos de Corinto quanto a isso, para que tivessem cuidado, não é? Para que não se angustiassem nem desanimassem em função das tribulações. Mas agora o autor, o pastor Eduardo, na lição 13 e última, ele fala sobre ansiedade.
que é um outro problema que pode te alcançar, você e a mim, se a gente não tiver cuidado e discernimento espiritual. O que é ansiedade? O que causa ansiedade? O pastor Eduardo sugere que a gente tenha e leia como base Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, que diz assim, irmãos, ouçam, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Bom, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve na igreja de Filipos, aos filipenses. E interessante que as cartas do apóstolo Paulo têm, assim, uma conotação muito objetiva e direta. Ele sempre escrevia na intenção de abençoar, às vezes por exortar os irmãos, para exortar os irmãos, que às vezes era necessário, e sempre no sentido de torná-los mais fortes, edificados a nível espiritual. E essa carta aos filipenses não é diferente, não. A gente pode presumir, até sugerir, que eles viviam um momento de ansiedade, que estava atrapalhando a vida desses irmãos, da igreja, da eclésia, naquela época. Viviam ansiedade, dificuldades, a nível pessoal e coletivo. Talvez estejamos vivendo hoje, algumas pessoas no Brasil e no mundo têm ouvido e visto muitas coisas, pessoas que estão muito ansiosas quanto a esse problema no Brasil e no mundo. Essa máxima que tanto preocupa as pessoas, a ansiedade de que como será o amanhã, e o meu emprego, as minhas contas a pagar, como será? A finança do Brasil, a economia brasileira, como vai ficar tudo isso, toda essa problemática? Penso, irmãos, que o apóstolo Paulo tem essa intenção, quando escreveu aos filipenses, são meros detalhes que não merece a nossa atenção ao ponto de tirar o nosso sono e a nossa paz. Essa é a grande verdade. O servo de Deus, o cristão, precisa confiar no Senhor a ponto de caminhar com os olhos vendados sobre um muro muito fino, sem ter medo de cair. O Pai Celestial, Ele nos dá essa resposta positiva, nos garante isto. Ele é conosco. Volto a afirmar, a ansiedade não pode ocupar espaço no nosso coração e nossa mente. Isso faz muito mal à nossa saúde física e psicológica, e sem contar uma saúde espiritual. Isso tira a nossa paz, a ansiedade. A gente precisa continuar confiando em Deus e confiando plenamente. É o que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, por nada. E recomenda ele ainda, na parte B do versículo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É orar e depois agradecer ao Senhor. Ação de graça é isso. Gratidão depois do resultado, que sempre é positivo quando confiamos no Senhor. Não tem como dar errado se a gente confia no Senhor, irmãos. É impossível a gente não acertar se a gente ouvir a voz de Deus e acatar as suas orientações. Deus é fiel e todo-poderoso, Ele nos ama. A nossa vida pertence ao Senhor. Não podemos permitir que haja espaço para decepções pessoais, para angústias e desânimos em função de tribulações, para ansiedades em função de situações, mesmo que sejam tão complexas como essa que estamos vivendo. É preciso confiarmos no Senhor. Ele é fiel, nos assiste e tem nos assistido, irmãos. A verdade é essa. A lição 13 nos traz esse recado, essa informação. O risco da depressão por conta da ansiedade. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que haja em nossos corações a visão espiritual bem definida quanto a essa questão no Brasil e no mundo que estamos vivendo. Que isso não venha roubar a nossa paz, a nossa fé, não atrapalhe a nossa vida espiritual, irmãos. Que não haja
em nós espaço para decepções pessoais em função de falharmos, como o apóstolo Pedro falhou na relação nossa com Jesus, com Deus, com o Pai Celestial. Que até temos tribulações, às vezes são inevitáveis, mas que não haja angústias e nem desânimos em função das tribulações. Confiamos no Pai Celestial. Que não haja em nós espaço para ansiedade, em hipótese alguma. Que continuemos confiando no Senhor plenamente, independentemente das situações. Que Deus te abençoe, a você e ao seu lar. Que haja paz sempre na sua casa, no seu coração. E que o nosso Pai Celestial esteja nos abençoando para que possamos passar juntos por esse momento de dificuldade no Brasil e no mundo. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar ao Senhor nesta hora. E quero te convidar também a ir na sua casa a orar junto comigo. Falemos com Deus. Pai Celestial, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. É em nosso lar poder estar conversando sobre essas questões das lições da nossa revista de EBD com os irmãos que estão em suas casas. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por poder mencionar a Tua palavra, que é viva e eficaz, que sempre conforta os nossos corações, porque é a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos bem do ponto de vista espiritual e físico. A Tua mão de poder tem nos sustentado. E temos a certeza que vai continuar nos sustentando. Ó Deus querido, que as dificuldades desses dias, as lutas que vivemos no Brasil e fora dele, Senhor, não roubem nossa paz, a nossa fé. Não tenha lugar em nosso coração para que nada, Senhor Deus, atrapalhe nosso bom relacionamento. Abençoa o Teu povo, Senhor, nesse dia, dia do Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoa o nosso pastor, sua família. Abençoa cada membro, Senhor, nesse dia, que é o dia do Senhor. Abençoa a nossa EBD, Senhor, que essa dificuldade de estarmos longe fisicamente do nosso irmão não impeça a nossa comunhão, Senhor. Porque temos muito além de união, temos unidade, Senhor, porque Tua palavra nos garante isso. O Teu poder, a Tua misericórdia nos garante isso, Senhor. Somos corpo, temos unidade no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua paz, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Continua assistindo o Teu povo, Senhor, e recebe o nosso louvor. Nós assim oramos em nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. Glória a Deus. Queremos dizer para você que foi um prazer ter estado com você. Receba aí na sua casa o nosso abraço fraternal. Que Deus te abençoe. E a partir de agora, nossa intenção, a nível de EBD, de direção, é estar realizando outros vídeos a partir do mês que vem, que a gente vai viver um outro momento, né? No segundo trimestre, revista nova, que já foi informada nos grupos, né? A gente informou aos grupos a revista, o tema, é só clicar e estar estudando, né? A nossa convenção Batista Fluminense já disponibilizou, os irmãos estão cientes disso. Então, em casa você pode estar clicando aí, estudando a lição 1, mês que vem, dia 5 de abril, no próximo trimestre, e haverá um outro vídeo, e a partir de agora os professores de EBD, das classes adultas, vão estar trazendo reflexões sobre as lições. No mês que vem, lição 1, um outro irmão professor vai estar mencionando, irmão ou irmã, claro, vai estar mencionando sobre o tema que o autor da revista vai estar sugerindo. Esteja atento, sempre domingo às 9 da manhã, a gente vai estar expondo, postando o link no sábado, à tarde e à noite, para que os irmãos, então, tenham acesso no domingo pela manhã. Amém? Que Deus te abençoe. Abraço fraternal. Graça e paz.